Muito bem, meus queridos, olha só, dando sequência aqui à nossa aula, vou trazer mais algumas construções para deixar bem claro para vocês o que é a análise morfossintática, o que é isso que tem sido cobrado nas nossas provas e como que você vai entender então, né? Fazer aí essa associação entre a análise morfológica e a análise sintática, no que nós chamamos então de análise morfossintática. Preste atenção aqui nessa construção. Olha só, se eu coloco aqui para você o presente deixou. Se eu falar assim, o presente deixou, você fica satisfeito com esse enunciado? O presente deixou, mas sério, o presente deixou o quê? Se deixa algo, não é? Então, olha só, quem é que deixou? O presente, esse aqui é o nosso sujeito, tá? Eu já poderia marcar aqui, deixa eu pegar o pincel aqui, eu já poderia marcar aqui então, né, o nosso sujeito da oração, ó. Tá aqui o sujeito, tá? O presente. Mas se deixou o quê? Tem o sujeito e predicado, temos essenciais. Porém, se deixou algo, né? Deixou alguma coisa. Aí eu posso falar aqui, o presente deixou a criança animada. Opa! Deixou a criança animada. Preste atenção aqui agora, meus queridos. Olha só, o presente deixou a criança animada. Opa, cai no meu pincel aqui. Olha só, o presente deixou a criança animada. Quando eu falo aqui, deixou a criança animada, tudo isso aqui é o nosso predicado. Eu já não vou fazer mais aqui aquela análise, né? Artigo, substantivo, não. Isso aqui já vou considerar que todo mundo já compreendeu isso daqui. Beleza? Vamos partir só para a análise do predicado. Tudo bem? Vamos partir aqui para a análise do predicado. Quando eu falo o presente deixou, né? Se deixou algo. Este verbo, então, tá? Este verbo, ele não teve o sentido o quê? Completo. Ele pediu um complemento. Então, todo verbo que pede um complemento, ele é um verbo transitivo. É o verbo que transita, que vai atrás de um complemento. E quem deixa algo. Observe que ele pede um complemento, mas ele não pede preposição. Se um verbo pede um complemento e não exige que esse complemento venha introduzido por uma preposição, ele é um verbo transitivo direto. E o que foi aí que o presente deixou? O presente deixou, então, a criança. Deixou a criança animada. Esse aqui deixou a criança animada, então é o nosso objeto, tá? Nosso objeto. Vamos colocar aqui que é o nosso objeto direto. Por quê? O objeto nada mais é do que aquilo que completa o sentido de um verbo, é um complemento verbal. Então eu posso chamar isso daqui tanto de complemento verbal, quanto posso chamar também o que? De objeto. Então aqui, ó, a criança, tá? A criança é o nosso objeto, é aquilo que completa o sentido do verbo. E aí temos ainda o vocábulo animada. Animada é o quê? Adjetivo. Certo? Então, animada aqui é um adjetivo. Porém, eu quero que você preste atenção. Esse adjetivo animado está relacionado a quem nessa oração? Observe que está relacionado a criança. E criança é o quê? É o objeto. Vou até colocar por extenso aqui, como é a primeira que estou fazendo, para que não tenhamos dúvida, né? Então, a criança aqui, na verdade, então é o nosso complemento verbal, que desempenha a função de objeto. Tá? Objeto. Então, falou complemento verbal, estamos falando de objeto. Falou de objeto, estamos falando de complemento verbal. Então, veja só que esse adjetivo animado está relacionado à criança. Está relacionado à criança, que é, por sua vez, o objeto da oração. Então, eu quero falar com vocês especificamente sobre a análise aqui, então, deste adjetivo animada. Eu falei para vocês que o adjetivo pode desempenhar duas funções sintáticas. Ele pode ser adjunto adnominal ou ele pode ser o quê? Um predicativo, tá? Ele pode ser um adjunto adnominal ou ele pode ser um predicativo. Observe o seguinte, neste caso aqui, este animada, ele está atribuindo uma característica a essa criança, não está? Não está atribuindo? Se ele está atribuindo essa característica,
Tá? Observe que foi o presente que deixou a criança animada. Nós não estamos falando aqui de uma criança animada. O presente deixou a criança animada. Então, foi algo que aconteceu, foi algo que foi atribuído a esta criança. Então, nós temos, obviamente, um predicativo. Aí alguém poderia falar assim, mas Moacir, não seria um adjunto adnominal, já que ele está junto do nome criança? Não, não seria um adjunto. Por quê? O predicativo, ele é sempre uma característica, uma qualidade, um defeito, atribuído a outro, que pode ser ao sujeito ou pode ser ao objeto. Observe que ele não é uma característica ali natural da criança. Foi o presente que provocou isso nela. Tá? Mas não é uma característica que está sendo apresentada como sendo uma característica permanente desta criança. Então é algo que está sendo atribuído a ela aqui nesse determinado momento, né, em que ela recebe esse presente. Então aqui nós temos o chamado predicativo, tá? Ó, predicativo do objeto. Tá? Predicativo do objeto, porque é uma característica, tá, que está sendo atribuída à criança em razão dela ter ali recebido, né, ter ganhado um determinado presente. Então não é uma característica apresentada, dada como permanente desta criança. Tudo bem? Beleza? Tranquilo aí? Certo? Então, para que possamos falar, então, entender, então, que o adjetivo ele pode desempenhar essa função sintática também, de atribuir uma característica, uma qualidade, um defeito ao objeto da oração, ou seja, ao complemento do verbo de uma determinada oração. Vou aproveitar, bom, se bem que aqui o espaço não vai dar, eu vou colocar mais algumas construções nessa linha aqui, quero que você tome nota, e vou colocar mais algumas construções nessa linha aqui, porque eu sei que no primeiro momento pode parecer difícil, tá? Pode parecer um pouco complicado isso, mas eu vou trabalhar aqui tanto o predicativo do objeto, como também um exemplo com adjunta adnominal, para que você não confunda uma coisa com a outra. Certinho? Beleza? Então tome nota aí que eu vou apagar. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Olha só, preste atenção aqui, ó. O garoto ganhou. Se eu falo apenas para você isso aqui, ó, o garoto ganhou, você fica satisfeito com esse enunciado? Não, não é? Porque quem ganha, ganha algo. Então, olha só, quem é que ganhou? O garoto. Aqui está o nosso sujeito, certo? Como eu falei, já não vou mais fazer essa análise aqui não. Você já sabe identificar aqui, não é? O artigo, o substantivo, o adjunto adnominal, o núcleo do sujeito, então está tranquilo. Mas quem ganhou, ganha algo. Então esse verbo, ele pede um complemento. O verbo ganhar aqui, ó, ele pede um complemento. Ele então é um verbo transitivo direto, né? Ele é um verbo transitivo direto, ele pede um complemento, porque quem ganha, ganha algo. Então, olha só, o garoto ganhou uma bicicleta bonita, tá? O garoto ganhou. O que é que ele ganhou? Uma bicicleta. Se quem ganha, ganha algo, o verbo pediu um complemento, não foi? O que completou o sentido do verbo? O que completou? Uma bicicleta. Então, aqui nós temos o nosso objeto, tá? Ou também complemento verbal, tá? Então, todo complemento verbal ele recebe um apelido que é de objeto, certo? Então, o que o garoto ganhou? Ganhou uma bicicleta. E o que essa bicicleta é? Ela é bonita. Bonita é o quê? É um adjetivo. Certinho? Bonita é um adjetivo. Aí vamos lá. O que você tem que observar agora, comparando com o exemplo anterior? Bonita é uma característica da bicicleta. Agora eu te pergunto, alguém está atribuindo essa característica, alguém na oração, na construção, está atribuindo a essa bicicleta a característica dela ser bonita?
Não. Né? Essa é uma característica o quê? Própria da bicicleta. É uma característica própria da bicicleta. Então observe que neste exemplo o adjetivo ele está junto, tá? Ele está junto do nome, né, do substantivo ao qual ele está caracterizando. Ele está junto e não é uma característica atribuída, é uma característica intrínseca a essa bicicleta. Não é uma característica que alguém está atribuindo a essa bicicleta. Logo, esse adjetivo ele está junto do nome, desempenhando a função de adjunto adnominal. Certinho? Então, se é uma característica permanente, se é uma característica própria e ele está junto ali, né, atribuindo uma característica própria deste ente, então esse adjetivo está desempenhando a função de adjunto adnominal. Agora, preste atenção aqui. Ó, não vou nem apagar. O garoto achou. Se eu falar para você, o garoto achou, você fica satisfeito? Não, porque quem acha, acha algo, não é? Aí eu falo para você, o garoto achou a bicicleta bonita. Vamos lá, mais uma vez. Quem é que achou a bicicleta bonita? O garoto, aqui está o sujeito, não vou mais mexer com isso, vamos concentrar aqui no predicado. Quem acha, acha algo, então aqui está um verbo que pede o complemento ligado a ele diretamente, ele é um verbo transitivo direto. E o que ele achou? A bicicleta. Então, a bicicleta é o complemento do verbo. Aquilo que completa o sentido de um verbo é um complemento verbal, que recebe o apelido de objeto. Tá? Então, aqui é um objeto. A bicicleta é um objeto. E bonita. Aparece mais uma vez aqui o adjetivo bonita. Quem é bonita? A bicicleta. Porém, eu te pergunto, essa característica, tá? Essa característica da bicicleta ser bonita, ela é uma característica própria ou ela é uma característica que foi atribuída a esta bicicleta? Observe que ela foi atribuída pelo garoto. Ela não é uma característica própria. Ela é uma característica atribuída pelo garoto à bicicleta. Perceberam a diferença? Olha só, o garoto ganhou uma bicicleta bonita. Aqui a bicicleta é bonita e pronto. É uma característica própria dela. Aqui não, o garoto é que achou a bicicleta bonita. Aqui nós temos uma característica atribuída à bicicleta pelo sujeito da oração. Tá? Mas essa característica está sendo atribuída a quem? À bicicleta, que é o objeto da oração, é o complemento do verbo. Logo, como é que eu vou classificar, então, bonita nesta oração? Qual é a função que o adjetivo bonita está desempenhando aqui nessa construção? Ora, está desempenhando a função sintática de predicativo do objeto. Certinho? Então, quando é que um adjetivo ele desempenha a função de predicativo? Quando ele aparece como uma característica que está sendo atribuída ou ao sujeito da oração ou ao objeto da oração. Certo? E quando é que ele aparece como adjunto adnominal? Ele aparece como adjunto adnominal quando ele está ali acompanhando o substantivo com uma característica própria, permanente, né, daquele substantivo e não como uma característica atribuída. Olha aí que legal. Agora eu tenho certeza que você não terá mais dúvidas, né, em relação a quando um adjetivo ele é adjunto adnominal ou quando ele é um predicativo ou do sujeito ou do objeto. Tá? Eu tenho certeza que a partir de agora isso ficou claro para você. Certinho? Tamo junto? Beleza? Então aqui, bonita é um predicativo do objeto e aqui ele é um adjunto adnominal, já que ele aparece como uma característica própria. Observe que não tem ninguém aqui no enunciado atribuindo a essa bicicleta a característica dela é bonita. Ela simplesmente é bonita. Beleza? Tranquilo? Tamo junto? Tome nota aí, vou tomar uma água e já apago. Bom, vamos lá. Então, observem, nós estamos fazendo a análise morfossintática. Para entendermos uma coisa, temos que entender outra. E aí? E você, está afiado nas outras matérias, está estudando aí, mesmo para valer? Vamos negligenciar não, hein, pessoal? Uma oportunidade importante aí, né, para
buscarmos aí o crescimento das nossas vidas, né? Eu não farei essa prova aí agora, mas nada me impede, né, de contribuir aí com a ascensão de vocês. Então, vamos junto, vamos estudar. Eu sempre digo, estudar é o nosso maior ato de rebeldia. Beleza? Bom, meus queridos, preste atenção nisso daqui. Se eu te dou essa palavra aqui, ó, e perguntar para você, né? Que palavra é essa? Aí você vai falar, tá? Pronome, né? Se você falou que isso aqui é um pronome, meu caro, minha cara, errou feio. Errou feio. Por quê? Vocês se lembram que eu falei para vocês no início? Olha, eu quero que vocês percebam a lógica da coisa. Não quero ninguém decorando nada, tá? Pronome. Pronome, como o próprio nome diz, né? Pronome é uma classe de palavras que trabalha pronome. Pronome trabalha pronome. Que nome é esse? Né? Para qual nome o pronome trabalha? Para o substantivo. Então, mais uma vez, tem um substantivo aqui? Para essa palavra se relacionar com ela? Não, então não posso chamá-la de pronome. Tá? O pronome é uma classe de palavra que também só existe na relação com o substantivo. O pronome, ele acompanha ou substitui um nome no contexto. Ele acompanha ou substitui. Então, se eu falo aqui, ó, sua casa é bonita, aí sim eu posso falar que isso aqui é um pronome. Por quê? Olha só. Por que eu posso falar com o pronome? É sua casa. Então, o sua aqui está ligado ao substantivo casa. Correto? Lembrando que todo substantivo, ele é um nome. Então, aqui sim eu posso falar que esse sua é um pronome. Por quê? Porque ele está acompanhando o substantivo. Então, você tem que lembrar que o pronome, ele acompanha ou substitui um substantivo. Como assim substitui? Eu posso falar, por exemplo, que os policiais desempenharam um excelente trabalho naquela ocorrência. Eles prenderam todos os criminosos e recuperaram os bens roubados. Eles quem? Os policiais. Então, eles aí é um pronome que, neste exemplo, ele está o quê? Substituindo um nome. Então, o pronome faz isso. Ele acompanha, neste caso, ou substitui um nome no contexto. Então, lembre-se, vamos pegar essa lógica. Pronome é uma classe de palavra que trabalha pronome, no caso, para o substantivo, seja acompanhando, seja substituindo, né? No caso dos pronomes possessivos, ele vai então acompanhar, né? Sua, minha, nosso, né? Estará sempre acompanhando aí um substantivo. Então vamos lá. Sua casa é bonita, tá? Então quem é bonita? Sua casa. Isso aqui é o nosso sujeito. Isso aqui é o nosso predicado. Certo? Sua casa é bonita. Muito bem. Quem é o núcleo do sujeito aqui? O núcleo do sujeito é o substantivo casa, tá? O substantivo casa aqui é quem desempenha a função aqui de núcleo do sujeito da nossa oração. E o pronome sua, então? Qual é a função? Observe, então, que eu só posso falar que ele é pronome, por quê? Porque ele está junto do nome. Então, se ele está junto do nome, qual é a função sintática que ele desempenha? Ele desempenha a função de adjunto adnominal. Tá? Adjunto adnominal. Certinho? Então, lembre-se. Moacir, então o que era o sua lá se ele não está acompanhado do substantivo? Só poderia ser ali o verbo suar, né? Na terceira pessoa, ela sua. Por exemplo, né? Então, mas o pronome não seria, beleza? Tranquilo? Então, fique ligado a isso. O pronome também é uma classe de palavra que só existe na relação com o substantivo. Nós já estamos observando que o substantivo, né?
Substantivo é o cara. Olha só, você só tem artigo na relação com substantivo, você só tem pronome na relação com substantivo, você só tem adjetivo na relação com substantivo. Essas classes de palavras, elas existem em função do substantivo. E vamos ver mais. Tudo bem? Beleza? Então, só para termos clareza aí. Você quer saber, né? E o bonita aqui apareceu de novo. Quem é a bonita? Não é a casa? Não é? Então, observe bem. Essa característica da casa é uma característica própria ou está sendo atribuída? Está sendo atribuída, não é? Ela está sendo atribuída o quê? A casa, que é o sujeito da oração, mas ela está no predicado. Obviamente, bonita aqui, então, só pode ser um predicativo do sujeito. E esse verbo, por ser um verbo de ligação, né, o predicado aqui é um predicado nominal. Um predicado nominal. E o adjetivo bonita está desempenhando a função de predicativo do sujeito. Tamo junto? Beleza? Bom, pessoal, preste atenção aqui. Mais uma construção para matarmos de uma vez por todas qualquer dúvida em relação a isso daqui. Na verdade, mais 2 exemplos. Tá? Mais 2? 3. Vamos ver aqui. Uma consideração e mais alguns exemplos. Quando nós falamos de numeral, olha só. Quando nós falamos de numeral, você tem que lembrar que o numeral ele também só existe na relação com o substantivo. Tá? Você não tem numeral que não seja na relação com o substantivo. Como assim, Moacir? Não tem numeral na... Sim, eu posso falar para você, 2 policiais patrulham a avenida. 2, o numeral 2, está relacionado a policiais, ao substantivo policiais. Certo? Eu posso falar, por exemplo, 3 viaturas acompanharam o desenrolar da ocorrência. 3 está relacionado ao substantivo viatura. Viaturas, né? Então veja só, você só tem o numeral relacionado ao substantivo, seja para quantificar, no caso aí 2 policiais, 3 viaturas, ou ordenar. Posso falar no 1º capítulo, no 9º capítulo, 10º capítulo, olha aí, estou ordenando. Então a função do numeral é essa: quantificar ou ordenar substantivos. Tá? Só temos a relação, então, do numeral com o substantivo, seja quantificando, seja ordenando estes substantivos. Então, dito isto, né, nós reforçamos mais uma vez com vocês a ideia de que o substantivo, ele é o cara dessa relação. Tá? E você, então, não pode perder isso de vista jamais. Não perca isso de vista jamais. Então vamos lá, vamos com uma provocação. Olha só. As minhas 2 belas filhas chegaram. Então vamos lá, olha só. Então as minhas 2 belas filhas chegaram. Eu tenho 2 belas filhas e elas chegaram, então, né? Estou ouvindo daqui. Então vamos lá. Quem é que chegou aí? As minhas 2 belas filhas. Então aqui é o sujeito da nossa oração. E aqui é o nosso predicado. Então, muita hora nessa calma, meus queridos. Preste atenção aqui. Vamos encontrar o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? É sempre um substantivo. No caso aqui no sujeito, qual é o substantivo? Substantivo, filhas. Tá? Então temos aqui um substantivo, lembrando que todo substantivo ele é um nome, correto? Todo substantivo ele é um nome. Muito bem. Substantivo filhas é um substantivo de gênero feminino. E de número plural. Filhas, olha aí. Tá? Então, substantivo de gênero feminino de número plural. O que acontece? Se nós tivermos artigo, tivermos pronome, tivermos adjetivo, numeral, relacionado ali ao substantivo do gênero feminino, o que essas classes de palavras têm que fazer? Elas têm que concordar com esse substantivo ao qual se referem. Tá? Se tiver no masculino, também tem que concordar, vai todo para o masculino. Se tiver no feminino, o substantivo for feminino,
todas essas classes devem ir para o feminino. Se o substantivo for do gênero masculino, todas essas classes devem ir para o masculino. Então, acompanha isso daí. Então, vamos lá, olha só. Se eu te perguntar agora, né, as, o que é esse as? Esse as não está relacionado às filhas, não é? Então, isso daqui é um artigo, o artigo, as filhas. Se eu te perguntar que palavra é essa? Minhas. Ah, você vai falar que é o quê? Que é um pronome. Por que você pode falar que é um pronome? Porque está ligado ao substantivo minhas o quê? Minhas filhas. Se eu te perguntar que palavra é essa? Você poderá falar para mim que é o quê? Numeral. Opa, aqui eu não coloquei o pronome, né? Ó. Pronome. E aqui nós temos um numeral. E por que um numeral? Ele está quantificando quantas filhas? 2 filhas. Então o numeral é isso. Ele existe na relação com o substantivo para quantificar ou ordenar. Tá? E por fim, belas. Belas aqui está relacionada a quem? Belas filhas. Opa, belas é o quê? É um adjetivo. Opa, apareceu o adjetivo, você tem que lembrar o quê? Que o adjetivo ele pode ter 2 funções sintáticas. Ou ele é adjunto adnominal ou ele é predicativo. Aí eu te pergunto, as minhas 2 belas filhas chegaram. Né? Esse adjetivo belas aqui é uma característica própria ou uma característica que está sendo atribuída por alguém nessa oração? Não, você observa que isso aqui é uma característica própria delas, né? Não é uma característica que está sendo atribuída. Tá? Fala, não, Moacir, é você que está atribuindo, são suas filhas, você acha belas, então você que está atribuindo. Não, vamos pensar aqui na construção, na estrutura do enunciado. Tá? Então, observe que aqui o adjetivo belas está sendo apresentado como uma característica própria das filhas. Não tem ninguém aqui atribuindo a elas esta característica. Então, de acordo com esse enunciado, o adjetivo aqui, ele está sendo apresentado, né, como uma característica própria, permanente delas, não é uma característica atribuída. Logo, sintaticamente, a função de belas aqui só pode ser o quê? A função de adjunto adnominal. Tá? Moacir, e qual é a função? Qual a função das outras classes de palavras? Ora, o artigo, você tem que lembrar isso. O artigo, ele só desempenha uma função. Se for artigo, só desempenha uma função. Adjunto adnominal. Tá? Não há como ter dúvida. Se você classificou uma palavra como artigo, só vai desempenhar uma função, adjunto adnominal. Ah, Moacir, e o pronome? Olha, eu falei para você que o pronome é uma classe de palavra que só existe na relação o quê? Com o nome. Ele só existe o quê? Junto do nome. Ou para acompanhar ou para substituir. No caso, quando ele acompanha, observe que ele está junto do nome. Se ele acompanha, ele está junto do nome. Então, também é o quê? Um adjunto adnominal. E o duas, numeral. O numeral, eu também falei para vocês que ele só existe na relação com o substantivo. Não é? Então, se ele só existe na relação com o substantivo, ele só existe o quê? Junto do nome, só existe junto do substantivo. Então, a função sintática aqui também é o quê? De adjunto adnominal. Então, as, minhas, duas ou belas, né? Todas essas palavras aqui, elas desempenham a função sintática de adjuntos adnominais. Tá? E o verbo? O verbo chegar é um verbo que é um verbo intransitivo. Tá? É um verbo intransitivo, um verbo que não pede complemento. Eu preciso falar mais alguma coisa para que vocês entendam que as minhas duas belas filhas chegaram? Preciso falar mais alguma coisa? Não. Então esse verbo é um verbo intransitivo, um verbo que não pede complemento. Tá? Beleza? Então vamos lá. Quando você fala que esse a é artigo, que minhas é pronome, que duas é numeral, que belas é adjetivo, que filhas é substantivo, que chegaram é verbo, você está apenas indicando a classe gramatical a qual essas palavras pertencem, né? E fazendo o que nós chamamos então de análise morfológica. Porém,
O que realmente importa para nós é percebermos como essas palavras se ordenam, se organizam, para produzir um enunciado dotado de sentido. E aí nós estamos falando da análise sintática, estamos falando da sintaxe. É a sintaxe, então, que vai nos dizer que as é adjunta de nominal, que minhas é adjunta de nominal, que duas é adjunta de nominal, que belas é adjunta de nominal, que filhas é o nosso núcleo do sujeito, que chegaram é um verbo intransitivo. Mas para entendermos corretamente uma, temos que entender a outra. A isso nós damos o nome de análise morfossintática. É isso que você tem que buscar aí, compreender, entender ao longo desta aula que nós estamos trabalhando aqui esses enunciados com vocês. Agora, vejam só. Vou fazer mais um pequeno detalhe aqui com vocês. Olha só. Vou pegar a mesma construção, ó. As minhas duas belas filhas chegaram animadas. Tá? Animadas. Vamos lá. Meus queridos, olha só. Quando eu falei chegaram, né, o verbo intransitivo, já encerrem-se a ideia, aqui eu tenho um predicado verbal, tá? Predicado verbal. Por quê? A estrutura de significado importante aqui é apenas o verbo pronto e acabou. Esse predicado, se aparece uma questão perguntando que tipo de predicado eu tenho nessa oração aqui, o predicado é o predicado verbal e ponto final. Agora, preste atenção aqui. A construção é a mesma, não é? Chegaram. Só que elas chegaram o quê? Animadas. Tá? Eu nem vou perder tempo aqui analisando a outra parte, não. Eu quero me ater a isso daqui. Animadas está relacionado a quem? Está relacionado às filhas. Certo? Está relacionado a filhas. Que palavra é essa? Você vai me falar que é um adjetivo. Agora veja a diferença. Essa característica, né? Ela é uma característica permanente ou uma característica que está sendo atribuída? Ela está sendo atribuída. Observe que não é uma característica permanente, ela não está sendo apresentada como uma característica permanente. Ela não está falando assim, né, que as minhas duas belas filhas animadas chegaram. Aí sim eu teria como uma característica permanente, mas não. Elas chegaram animadas, ou seja, naquele momento ali. Então é uma característica que está sendo atribuída ao núcleo do sujeito. Então vamos lá. Se o adjetivo, certo, ele não está funcionando como adjunta de nominal, e sim como uma característica atribuída, ele só pode ser predicativo. Ele pode ser predicativo do sujeito ou do objeto, de forma lógica, Como é que você vai classificar esse adjetivo? Ele está se relacionando com quem? Não é com filhas, que é o núcleo do sujeito? Não é? Olha só, quem é o sujeito? Quem é que chegou? As minhas duas belas filhas. Então, filhas aqui é o nosso núcleo do sujeito. Tá? Você não pode perder isso de vista. Núcleo do sujeito. Opa, então você tem aqui um adjetivo, né, que está atribuindo uma característica ao sujeito da oração, certo? Então só pode ser o quê? Um predicativo do sujeito. Animadas aqui só pode ser classificada como um predicativo do sujeito. Beleza? Tranquilo? Não há dúvidas quanto a isso, né? Não há dúvidas. Não tem como você guardar nenhuma dúvida quanto a isso. Porque animadas aqui não é uma característica própria, permanente. É uma característica que está sendo atribuída ao núcleo do sujeito desta oração. Certo? Beleza? Bom, tome nota aí. Tome nota aí. Eu vou trazer mais um exemplo aqui dentro dessa própria construção. Vou só apagar para aproveitar o espaço, tá? Bom, toma nota. Agora vem uma brincadeirinha bem legal, pessoal. Já quero... nem precisava ter apagado isso aqui não, mas vamos lá. Já quero antecipar um pouquinho aí o que nós falaremos na nossa próxima aula. Tá? Eu estou quase finalizando essa aqui com vocês. Ficou um pouco extensa, né? Mas eu queria que fosse assim mesmo, para trabalhar com mais calma, para que você pudesse entender essa nomenclatura. Você que essa nomenclatura ela assusta um pouco no início. Mas depois você vai compreender isso aí melhor. Olha só, eu vou falar aqui que as minhas duas belas filhas chegaram cedo. As minhas duas belas filhas chegaram cedo. Olha só que legal.
Vamos analisar aqui essa palavra cedo. Essa palavra cedo está relacionada a quem? No enunciado. Está relacionada ao verbo chegar, não é? Opa, está relacionado ao verbo chegar. Mas eu já falei para vocês mais cedo que esse verbo ele é um verbo intransitivo. Um verbo intransitivo é um verbo que não pede complemento. Então, você não pode enxergar esse cedo como um complemento para o verbo. Eu quero que você pegue isso de forma lógica. Tá? Por que não é complemento? Porque eu não preciso falar que elas chegaram cedo para que vocês entendam que elas chegaram. Preciso? Observe que não preciso falar. Tá? Eu não preciso falar, olha, elas chegaram cedo para que você entenda isso. Tá? Então, esse cedo ele está relacionado ao verbo, mas ele não é complemento. Aquilo que está junto do verbo, mas não é complemento, de forma lógica, isso só pode ser o quê? Adjunto adverbial. Olha aqui. Aquilo que está junto de um verbo e não é complemento para o verbo, só pode ser um adjunto adverbial. Eu posso ainda fazer uma outra pequena mudança. Ao invés de utilizar aqui o cedo, né? Desculpa, só um detalhe. Então, aqui eu tenho um advérbio. Aqui eu tenho um advérbio. Aí agora eu quero trazer a cereja do bolo para vocês. Por quê? Meus queridos, você vai anotar aí no seu material, tá? Aqui, nós temos as chamadas classes variáveis, tá? Classes variáveis. E aqui, as chamadas classes invariáveis. O que é isso? Essas classes variáveis são as classes de palavras que podem sofrer flexão de gênero e número. As classes invariáveis, elas não sofrem nenhum tipo de flexão, nem de gênero, nem de número. Permanecem da mesma forma sempre. Então, veja só. Acompanhe aqui comigo. Quando eu falo aqui, as minhas duas belas filhas chegaram, tá? Eu tenho essa construção aqui do artigo, do pronome, do numeral e do adjetivo. Por quê? Porque eles precisam concordar com filhas. Agora, veja só. Se eu altero o substantivo filhas por filhos, como é que ficaria? Vamos lá? Os meus dois belos filhos chegaram. Por quê? Porque o artigo, o pronome, numeral e adjetivo, observe bem, eles têm que se relacionar com o substantivo. Eles têm que concordar com o substantivo ao qual se referem. Tá? O mesmo, se eu estava aqui, já apaguei, mas vamos lá, né? Eu coloquei aqui, as minhas duas belas filhas chegaram animadas. Vamos supor que eu tivesse filhos, então. Seria, os meus dois belos filhos chegaram animados. Não seria isso? Por quê? Porque o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo ao qual se refere. No caso, seria filhos e não filhas. Agora, percebam aqui o advérbio. Vamos supor que ao invés de filhas, eu tenho filhos. Os meus dois belos filhos chegaram cedo. Os meus belos alunos chegaram cedo. As minhas belas alunas chegaram cedo. Cedo não muda, porque é um advérbio. O advérbio pertence à classe de palavras invariáveis. O que você tem que ficar atento? Dessas classes invariáveis, conjunção, preposição e interjeição não assumem função sintática. Não assume, você não tem que se preocupar. Dessas aqui, a única que assume função sintática é o advérbio. E ele só desempenha a função de adjunto adverbial. Tá? É só essa função sintática que o advérbio desempenha. É a função de adjunto adverbial. Então, aqui eu tenho um advérbio. É aquela... O que é o advérbio, então? O advérbio ele vai indicar uma circunstância, tá? Para alguma outra coisa. Mas aqui ele não funciona, né? No caso aqui, o advérbio ele não funciona como um complemento para o verbo. Ele indica uma circunstância, tá? O advérbio é uma classe de palavra que se relaciona com o verbo, ele se relaciona com um adjetivo e pode se relacionar com o próprio advérbio. Eu falarei mais sobre isso na nossa aula aí sobre a relação de concordância, tá? Que é uma aula fantástica de um assunto que cai demais aí nas nossas provas, beleza? Então,
Vou falar bastante sobre isso daí. Então fique ligado aí, tá? Cedo aqui é um advérbio. Agora eu poderia fazer uma pequena mudança, tá? Que seria no seguinte. Ao invés de falar que as minhas duas belas filhas chegaram cedo, eu já vou apagar essa parte aqui de baixo, relação adjetivo, que vocês já anotaram aí, não vão precisar disso aqui mais não, tá? Estou finalizando. Ao invés de falar que as minhas duas belas filhas chegaram cedo, eu poderia falar que elas chegaram, ó, colocar aqui, tá? Chegaram pela manhã. Mais uma vez eu pergunto a você, eu precisaria falar que elas chegaram pela manhã para que vocês entendam que elas chegaram? Não, o verbo continua a ser um verbo intransitivo, desculpe-me, tá? Um verbo intransitivo, continua a ser um verbo transitivo, e aqui eu continuo tendo uma relação, uma ideia o quê? De tempo em relação à chegada delas. Só que, ao invés de cedo, que é uma palavra só, né, dando a ideia de advérbio de tempo, aqui eu tenho duas palavras para formar uma ideia de tempo. Quando eu tenho duas ou mais palavras, então eu tenho uma locução. No caso aqui, a única diferença é que enquanto eu falei que elas chegaram cedo, eu tenho um advérbio, porque é só a palavra cedo, aqui eu tenho uma locução adverbial. Tá? Por quê? Porque eu tenho duas ou mais palavras para formar uma ideia, que no caso aqui é uma ideia de tempo. Então eu tenho uma locução adverbial de tempo. Tá? Então vamos lá. O advérbio é a classe de palavra que não sofre variação. Por quê? Observe bem, eu posso falar aqui, ó, as minhas duas belas filhas chegaram pela manhã, os meus dois belos filhos chegaram pela manhã, nós chegamos pela manhã, todos chegaram pela manhã, ela chegou pela manhã. Não muda. Tá? Porque o advérbio pertence à classe de palavras invariáveis. Eu vou falar mais sobre isso lá no nosso tópico de regência, tá? Que eu exploro. É a próxima aula aí que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Onde eu exploro aí essa questão também do advérbio. Agora eu quero que você que chegou até aqui, vai ficar com a cereja do bolo, tá? Que é a lei geral de concordância que eu vou trazer para você nesses minutos finais aqui da nossa aula. Então, vamos lá, tome nota aí que eu vou ditar para você o que está desenhado aqui no quadro. Tá? Anote aí, lei geral da concordância nominal. Lei geral da concordância nominal. Já vou antecipando aqui um tópico que cai muito, que é a concordância nominal. Tá? Então vamos lá, lei geral da concordância nominal, 2 pontos. Preste atenção se não é isso que está aqui desenhado no quadro. Ó. Todo artigo, pronome, numeral e adjetivo, todo artigo, pronome, numeral e adjetivo, deve-se flexionar em gênero e número, deve-se flexionar em gênero e número para concordar com o substantivo ao qual se refere. Então vamos lá? Todo artigo, pronome, numeral e adjetivo deve se flexionar em gênero e número, para concordar com o substantivo ao qual se refere. Então, essa é a lei geral da concordância. Tá? Então, por isso que quando eu mudei aqui, né, de filhas para filhos, ó, os meus dois belos filhos chegaram. Então, o artigo, o pronome, numeral e adjetivo tiveram que se flexionar para concordar com a mudança que eu promovi aqui no adjetivo. Então aqui eu já trabalho com vocês, né? já trago aqui caráter introdutório essa lei geral da concordância. Mas eu vou gravar e disponibilizar para vocês ainda uma aula de revisão aí, abordando a concordância nominal, daquilo que mais cai nas nossas provas. Beleza? Bom, então você que chegou até aqui, muito obrigado aí, né, pela audiência, pela confiança no nosso trabalho. Peço que você deixe aí os seus comentários, algumas
alguma dúvida, aquilo que porventura não tenha explanado de forma suficientemente clara para o seu entendimento, pode mandar aí nos comentários, na medida do possível eu vou respondendo. Se for necessário, gravaria até algum outro vídeo aí mais esclarecedor para vocês. E não posso deixar de fazer aqui o meu merchan. Se você gostou, deixa aí o seu like, mas se não gostou também, dê o dislike, deixa aí o comentário falando porque não gostou, para que a gente possa melhorar esse conteúdo. Mas eu estou fazendo isso carinho muito grande por todos vocês que estão buscando aí crescer na vida, crescer na carreira de vocês, tá certo? E você que não está inscrito no canal, inscreva-se. Mas claro, só se inscreva, só deixa aí se gostou, se você quiser. Beleza? Um forte abraço a todos vocês e estamos juntos. Avante, avante!